Dias eu tava muito reflexivo, pensando sobre essa questão de gerações, de épocas e tudo mais, e por que talvez a nossa geração sofre tanto com algumas coisas, é muito ansiosa, tem alguns problemas que na geração passada não tinha, e vice-versa. E aí eu cheguei numa conclusão, uma coisa que me intrigou muito, eu dei uma pesquisada para conseguir entender um pouco melhor e analisar de uma maneira mais macro, né? Que a gente acaba que no dia a dia a gente tá vivendo esse momento de agora, mas não consegue analisar por que talvez na geração passada a pessoa era mais responsável, era mais pé no chão, era mais realista, né? A geração dos nossos pais, por exemplo, que era ali a geração X. E por que a nossa geração ali, que a gente pega já um pouco Y e Z, sofre com algumas outras coisas, é boa em outras coisas, é claro, tem uns pontos positivos da nossa geração, mas acaba sofrendo com algumas outras coisas em si. Nesse vídeo eu quero trazer pra você a junção dessas gerações e como a gente pode tirar o aprendizado tanto de uma quanto de outra pra somar no nosso dia a dia e somar no nosso crescimento, enfim, nossa parte pessoal, na nossa vida mesmo em si. Uma vez eu escutei uma história que era basicamente o seguinte: uma pesquisa feita por uma universidade americana, uma pesquisa que foi feita por muitos anos. Inclusive, essas pesquisas elas são extremamente curiosas, porque ela demora muito tempo para ser feita. Eles selecionaram uma sala da universidade ali para fazer uma pesquisa com as pessoas. Basicamente, eles deram duas opções para essas pessoas. Ou elas poderiam ou cavar uma cova, cavar um buraco, ou montar um cubo. Basicamente, quase que um pouco mais de 80% das pessoas escolheram cavar a cova e pouco menos de 20% escolheu ali de fato montar o cubo. E qual que é a conclusão que eles tiraram depois de muitos anos acompanhando a vida das pessoas e vendo como que foi o processo em si pós isso? As pessoas que escolheram montar o cubo, elas foram mais bem-sucedidas financeiramente. Já as que escolheram cavar a cova, elas, de certa forma, foram menos sucedidas, né, financeiramente ou na vida em si, de modo geral. Por que eu tô falando tudo isso? Acho que daqui eles tiram-se uma conclusão relacionada a essa questão de gerações. Como que a gente consegue juntar essas coisas relacionadas à geração e tirar uma ideia boa de uma geração e outra e entender as coisas. Eu falo que hoje a gente, na nossa geração, acho que de certa forma o que a gente mais sofre hoje é que a gente é muito ansioso. E isso só acontece, a gente só pensa assim porque a gente vive numa geração de tecnologia, as coisas mudam muito rápido, a gente tem acesso a celular, a informação, as coisas estão sempre, a gente está sempre acessando uma coisa nova, sempre pensando numa coisa nova, isso deixa a gente ansioso, coisa que a geração passada já não tinha. Mas vamos lá, vamos voltar na história aqui do cubo e da cova e como que eu consigo atrelar isso nessas duas gerações que a gente teve, tanto a dos nossos pais, né, a geração X ali, quanto com a nossa aqui, que é Y e Z ali, mais ou menos. Basicamente, vamos imaginar, os nossos pais, eles trabalhavam muito, eles davam muito valor ao trabalho, eles eram muito dedicados, muito disciplinados, né? Eles, de modo geral, né? Vamos pegar essa geração de modo geral. Claro que vai ter exceções, mas eles sempre eram mais aplicados, eles eram mais pé no chão, eles olhavam a longo prazo, faziam uma coisa pensando lá na frente, deram muito valor, por exemplo, ao estudo. Daqui 4 anos para você sair, 6 anos sair da faculdade, olha lá na frente, passar talvez num concurso público. É mais esse pensamento do pé no chão. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito realista. Isso tira a ansiedade, porque é um pensamento onde você sabe que para ter um resultado desse, uma construção, demora-se tempo, e é verdade de fato. Para você construir uma coisa que realmente tem o seu valor, demora-se tempo para você fazer isso. Só que ao mesmo tempo, e aí já fazendo analogia a cavar a cova e montar o cubo, não é uma coisa tão inteligente. Porque, vamos tirar um exemplo. Hoje a galera da geração X, né, pensa muito lá na aposentadoria, então são 30, 40, 50 anos trabalhando para que você consiga aposentar e consiga descansar, olhando muito a longo prazo. Só que é demais. E às vezes o trabalho que é feito por essa geração é só cavar a cova, é só cavar a cova, é só o buraco, é só o buraco. E não faz um trabalho de pensar, de usar a cabeça. É mais um trabalho braçal, é mais uma coisa física, né? E não se usa muito a inteligência para pensar num outro tipo de trabalho ou numa maneira que a gente possa acelerar um pouco mais esse processo de resultado. Claro que, volto a repetir, para ter resultado, para gerar de fato valor, demora tempo. Mas também não precisa demorar 50 anos, 40 anos, dá pra gente acelerar isso aí. A gente não precisa ficar só cavando cova. E aí, em contrapartida, a gente já olha pra nossa geração, eu já imagino e vejo, né, pela prática, que é uma geração que quer demais se montar cubo, mas também não quer cavar cova. Ou seja, quer pensar, aquele overthink absurdo, né, pensando, ideia, mas colocar a mão na massa de fato também não quer. Ou seja, pegar, ir lá e cavar o buraco e fazer acontecer, não quer.
que é só pensar, que é uma coisa mais mansa. Então, se a gente pensar o seguinte, vamos tirar aqui de aprendizado, trazendo de fato uma conclusão de tudo isso aqui. A gente pega a geração dos nossos pais, onde eles trabalhavam, eles eram responsáveis, eram pé no chão, imaginavam uma coisa a longo prazo, mas a gente pega a nossa geração que monta esse cubo, pensa que usa a inteligência, que usa a tecnologia ao nosso favor para acelerar um pouco esse processo. Se a gente trabalhar, entender que demora tempo, trabalha, né, mas talvez não precise ser tanto tempo, e pensa de forma inteligente, não fica só que nem um burro ali fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, a gente tem aqui a junção perfeita. A junção perfeita para que você tenha resultado, para que você consiga de fato gerar valor. E para mim, foi isso que eu fiz aqui na minha vida, né? Para conseguir sair ali do zero, eu falo de parte financeira, de parte física, de parte mental, de vida mesmo, né? De modo geral, de forma completa, foi a junção dessas coisas. Eu não só sentei a bunda na cadeira e fiz acontecer, estudei, trabalhei, ralei, mas como também eu fiz isso de forma inteligente. Eu não só baixei a cabeça e saí fazendo a mesma coisa. Eu pensei o que fazia sentido, o que fazia conexão ali naquele momento, na área que eu tava trabalhando, né? Que eu tava empreendendo no caso, que eu empreendi, né? Hoje eu tô aqui na minha empresa, como vocês podem ver aqui atrás. E usei isso ao meu favor para acelerar seu tempo. Claro que eu tô agora quase com 3 anos de empresa, né? Tem muita coisa para acontecer, eu vou trabalhar há muitos anos. Mas eu não tenho dúvida que eu consegui acelerar muito o processo também pensando de forma inteligente. Não só sendo burro, trabalho. Só braçal. Eu acho que basicamente era isso, essa era a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Essa junção das gerações com a tecnologia que eu usei. Espero que eu possa ter conseguido somar para você, somar na tua vida aí, que você consiga ter entendido isso, que precisa-se de trabalho forte, precisa de trabalho braçal, precisa sentar a bunda na cadeira, mas também precisa ser inteligente com relação a isso. Precisa pensar o que você está fazendo. Não é só sentar e executar, não. Né? Tem que pensar também. Junta as duas coisas, é a combinação perfeita para que você tenha resultado na tua vida. Fechou? É isso aí. Se inscreve no canal, clica no botão, clica em gostei, deixa um comentário também de sugestão para um outro vídeo. E é isso aí. See you guys at work.